Pergunte aos meus 4 filhos o que o pai deles ama e coloca no topo da lista, depois de Jesus, nossa mãe, beisebol e os Georgia Bulldogs. A resposta pode ser apenas pessoas mortas. Por quê? Eu penso que o fato de eu ensinar história da igreja para os meus filhos é importante, tendo começado desde pequeninos, para que eles entendam a riqueza da fé e que eu sou ordenado a isso a partir das Escrituras. E sim, eles sabem que o herói deste livro ressuscitou dentre os mortos. Presumindo que eles têm ouvido, meus filhos podem dizer algo sobre Lutero, sobre as 95 teses e sobre uma porta da igreja de Wittenberg. Eles até mesmo pronunciam o W como um V, porque acham que parece com o som de um inseto. Eles conseguem lhe dizer tudo sobre Calvino e seu confronto desagradável com William Farel. Podem dizer-lhe que William Carey é o pai das missões modernas e provavelmente eles lembrarão que ele era um batista. Podem dizer-lhe que Spurgeon fumava um charuto ocasionalmente e que um homem com o nome engraçado de Atanásio ganhou o dia em uma reunião convocada pelo Concílio de Nicéia. Eles provavelmente dirão a data, a qual é 325 depois de Cristo. Eles sabem que uma importante batalha ocorreu em uma ponte chamada Millville, ou como meu filho de 6 anos de idade chama, Melvin. Eles têm aprendido que aquelas pessoas que aparecem na nossa varanda, especificamente aos sábados, com as suas revistas Sentinela nas mãos, são os arianos modernos. Eu tinha 30 anos antes que soubesse tudo isso. De maneira alguma, a história da igreja deve sobrepujar o ensino da Bíblia em família. O culto familiar e a palavra de Deus devem vir em primeiro lugar em sua casa. Porém, os benefícios de ensinar-lhes algo sobre as pessoas importantes e movimentos da rica herança da igreja são inumeráveis. Aqui estão 7 razões pelas quais devemos ensinar a história da igreja aos nossos filhos. 1. Porque eles devem saber que o cristianismo é uma fé histórica. Jesus realmente viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está edificando a sua igreja, assim como prometeu. A história da igreja testemunha todos esses fatos, os quais ocorreram e estão ocorrendo no tempo, espaço e história. Eu não quero que eles confundam a história da redenção com o Hobbit, as Crônicas de Nárnia, Robinson Crusoe ou Rapunzel. 2. Porque queremos que eles evitem o esnobismo cronológico. Como C.S. Lewis disse, novo não significa necessariamente melhor, ou vice-versa. Tal como seus pais, nossos filhos são constantemente inundados com mensagens de novas e melhores versões 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante. Eu quero que meus filhos saibam que o Evangelho não é novo, ele não pode ser melhorado e nunca mudará. Eles devem saber também que enquanto não há nenhuma era de ouro no que diz respeito à história do homem, grandes avivamentos no passado nos levam a orar para que Deus os realize novamente. 3. Porque eles devem saber que é algo digno morrer pela Bíblia. Uma das definições da história da igreja que eu dou aos meus alunos é simplesmente uma batalha pela Bíblia, o que significa que a história da igreja é um relato da guerra de 2000 anos entre a heresia e a ortodoxia, entre as divergentes interpretações da Santa Palavra de Deus. Eu quero que meus filhos saibam que nossas Bíblias, especialmente nós, que temos uma tradução em inglês em praticamente todos os quartos da nossa casa, não custaram barato. Homens e mulheres foram presos, perseguidos, espancados e mortos para que pudéssemos ler a Bíblia em nossa língua nativa. Eles também argumentaram, lutaram, foram perseguidos e até mesmo morreram por permanecerem firmes em uma interpretação ortodoxa das Escrituras. 4. Porque eles devem saber que a teologia é importante. Eu quero que eles saibam sobre Agostinho e Pelágio, Calvino e Armínio, Wesley e Whitefield, e as diferenças teológicas que os dividiam e o motivo pelo qual tal divisão era necessária em primeiro lugar. Quero que meus filhos sejam bons teólogos, conscientes de que todo mundo tem uma teologia e nem todas elas se encaixam nas Escrituras. Eu quero que eles saibam que as ideias têm consequências para o bem e para o mal. O apóstolo Paulo teve uma visão de mundo. Hitler também tinha. 5. Porque eles precisam perceber que somos parte da Igreja de Cristo através dos tempos.
Nós não somos os primeiros cristãos. E por mais que o ensino de minha igreja Deep South pudesse ter sugerido, principalmente através da música, o contrário, vovó não foi a primeira cristã. Eu quero que eles conheçam sobre a coragem de Atanásio, o martírio de Justino e Policarpo, o resplendor de Calvino, as palavras inesquecíveis de Lutero e a batalha pela Bíblia em minha própria denominação, a Convenção Batista do Sul. Os capítulos finais da vida dos nossos heróis foram escritos, e assim sabemos como a sua caminhada com Deus acabou. E grandes homens e mulheres da história da igreja são excelentes exemplos de fé perseverante. Veja Hebreus capítulo 11. 6. Porque nós queremos que eles saibam que mesmo os grandes homens são profundamente falhos. Faça um relato completo, vívido dos seus heróis a partir das páginas da história da igreja, o bom, o mal, o feio, para lembrar aos seus filhos que Jesus era e é o único homem perfeito. Diga-lhes que alguns grandes líderes espirituais, como o rei Davi, no Antigo Testamento, fizeram coisas tolas, um lembrete de que os pecadores são salvos pela justiça de outro. Deus desenha linhas retas com instrumentos tortos. Talvez essa perspectiva ajudará a direcionar os seus filhos para longe das valas mortais do farisaísmo e do perfeccionismo. 7. Porque isso os encoraja a obedecerem ao 9º mandamento. Deturpar a teologia ou as ideias de outrem é dar falso testemunho contra eles. Calvino não inventou a predestinação. O livre-arbítrio não foi obra exclusiva de Armínio. Wesley, os dois Wesley, na verdade, e Whitefield, muitas vezes contenderam pessoalmente em cartas e sermões, não tinham muitas condições de contato e quase não tinham o tipo de relacionamento de doce discórdia que é popularmente retratado. Veja a excelente biografia de Thomas Kidd de 2014 para confirmação. Portanto, caricaturar é deturpar, e deturpar intencionalmente é violar a ordem de Deus. Acostume-os com essa ideia desde pequeninos. Pela graça de Deus, podemos prepará-los para serem piedosos membros da igreja. Então, por onde começamos? Felizmente, há muitos recursos para ensinar a Bíblia e teologia às crianças atualmente, mas não muitos para ensinar-lhes história da igreja. Abaixo estão alguns recursos que têm sido úteis para a nossa família. History Lives, Chronicles of the Church Box Set, Christian Focus, por Mindy e Brandon Withron. Estes 5 volumes são perfeitos para a leitura de sua família por um longo período de tempo, digamos 1 a 2 anos, um capítulo a cada noite. Nossas crianças os amam. Trial and Triumph, Stories from Church History, Canon Press, por Richard M. Heinula. Uma excelente visão geral de pessoas importantes na história da igreja, em volume único. The Church History, ABCS, Augustine and 25 Other Heroes of the Faith Crossway, por Stephen J. Nichols. Breves leituras conduzem através do alfabeto a cada nome figuras históricas correspondentes a uma determinada letra, e para Jonathan Edwards. Este volume é colorido e alegremente ilustrado por Ned Buster. Reformation Heroes, por Joel Bick e Diana Klein. Este livro é um excelente recurso para ensinar seus filhos sobre todas as vidas, ministérios e convicções doutrinárias de todas as pessoas importantes da Reforma. Biographies, by Simonetta Carr. Esta é uma bela e bem escrita série de biografias para crianças mais velhas. Carr fala sobre grandes e notáveis figuras da história da igreja, como Calvino, Lutero, Agostinho, Atanásio, Jonathan Edwards e Anselmo, bem como alguns que são menos conhecidas, incluindo Lady Jane Grey e Marie Durand.